Boa noite, amigos do Centro de Educação Espírita Boa Nova. É com muita alegria que iniciamos, então, os trabalhos da noite de hoje, mais uma live, que hoje será conduzida, então, pela nossa amiga e colaboradora do Boa Nova de longa data, a Daiane Vargas, que atualmente está residindo, então, na cidade de Cruz das Almas, na Bahia, e também frequentadora da Casa Obreiros da Fraternidade. Então, desde já agradecemos a tua companhia, Daiane, e que possamos ter uma ótima noite de estudos e reflexões. Então, aproveite também para dar alguns avisos que todas as nossas atividades estão sendo conduzidas de maneira online. Então, os estudos, os atendimentos fraternos, todos eles poderão ser, então, desenvolvidos e vistos os horários através das nossas redes sociais. Então, curtam a nossa rede social do Facebook, do Instagram e também no YouTube. Os estudos estão sendo conduzidos, então, às segundas-feiras, às 20 horas, pela plataforma Jitsi Meet, onde vocês podem, então, acessar todos os estudos que estão sendo conduzidos da doutrina espírita. Os atendimentos fraternos deverão ser agendados, então, através de mensagem pelo Facebook ou através do direct do Instagram. Também estamos conduzindo a evangelização infanto-juvenil e poderemos, então, acessar essas informações nas nossas redes sociais. Então, agora convido o Lisandro para que possamos fazer uma prece de início e, posteriormente, vamos chamar a nossa amiga Daiane. Obrigado, Thales. Então, neste momento eu convido os nossos amigos, todos os frequentadores virtuais do nosso Centro de Educação Espírita Boa Nova, para entrarem conosco numa corrente de vibração, de harmonia, para que possamos ter nesta noite a luz dos bons espíritos a nos guiarem, a nos ajudarem, a intuírem a nossa querida irmã Daiane, nossa amiga do Boa Nova, que agora está longe, mas aqui está conosco, graças a Deus. Obrigado, Senhor, pela oportunidade de podermos receber os amigos nesta forma online. Obrigado pela tecnologia que nos permite receber os amigos. Que nós possamos hoje aqui aproveitar ao máximo, estarmos com a mente aberta e o coração puro para recebermos os estudos que a nossa irmã trouxe com tanto carinho para nós hoje. E assim, harmonizados, felizes por este momento, nós agradecemos a Jesus, agradecemos a espiritualidade amiga e a Deus por nos conceder este momento. Que assim seja. Bem-vindo, Daiane. Boa noite, Elisandro. Boa noite ao Thales. É com muita alegria e muita gratidão, né, que a gente está em conexão com vocês, né, mesmo distante geograficamente, mas como você falou, Elisandro, a tecnologia nos traz essa alegria, né, de estarmos conectados. Os corações que o Boa Nova formou, né, nessa doutrina estão sempre conectados, né? Brasil afora, mundo afora, estamos sempre conectados na energia do Espiritismo, na energia que o Centro Espírita Boa Nova sempre está nos conduzindo. Então, eu dou uma boa noite a todos vocês e a todos que nos assistem nos canais, né? Nos canais virtuais aí do Boa Nova. Então, com muita gratidão que a gente prepara essa fala na noite de hoje, e também queria fazer um agradecimento muito especial à Ivone, né? A Ivone, trabalhadora de Boa Nova, que nos chamou para esse momento também. E sempre que nós somos chamados a fazer uma fala, né? Eu sempre comento que aquelas pessoas que nos ouvem podem ganhar com essa fala, mas acho que nós que preparamos a fala, né, ganhamos muito mais, porque nós somos aí
convidados a fazer um estudo mais aprofundado de uma obra, de 2 obras, enfim, né, somos convidados a fazer um estudo mais aprofundado de um tema dentro da doutrina espírita. E quando nós nos dedicamos a esse estudo mais aprofundado, nós ganhamos muito, né? Então, por isso a nossa gratidão também, porque quando somos chamados, nós somos desafiados a esse aprendizado ainda maior, né? E eu preparei realmente com muito carinho a fala dessa noite e busquei para nós nos conectarmos, né, o embasamento em 2 livros e também em uma palestra, em uma conferência, principalmente no livro do Evangelho segundo Mateus, psicografado por Chico, pelo Espírito Emmanuel, no seu versículo, no capítulo 5.7, né, onde fala no serviço, onde coloca algumas questões, né, sobre o serviço da luz, de estarmos a serviço da luz, né, e também essa mensagem um pouco mais aprofundada, ela também é colocada no livro Alvorada do Reino, de Chico Xavier, também pelo Espírito Emmanuel. Então, esses 2 estudos aí de Mateus, né, do Evangelho segundo Mateus, e no livro Alvorada do Reino, né, os 2 de Chico segundo Emmanuel, eles são complementares e nos ajudaram a aprofundar os estudos para essa fala dessa noite. E ainda, nesse momento das tecnologias virtuais, né, nós temos assistido algumas palestras, né, do Boa Nova, de outros centros espíritas. Aqui na Bahia trabalho com Obreiros da Fraternidade, e outros centros espíritas também, e tenho ouvido muito até para clarear as ideias, né, diante desse turbilhão de questões que nós vivemos nesse momento, né, as palestras e as falas, né, do Haroldo Dutra Dias. E aí tem uma palestra de Haroldo que ele proferiu para a Federação Espírita, que se titula também No Caminho da Luz, e onde ele coloca algumas questões importantes que a gente traz também, vai contribuir para o embasamento da nossa fala nesse momento, né? Então, esse compilado de estudos e de ouvir, né, e de estudar, fez com que nós trouxéssemos essa reflexão, norteasse essa reflexão, para que a gente se questionasse um pouco, refletisse um pouco nessa noite sobre a questão de nos perguntarmos, né, no nosso íntimo, se nós estamos trabalhando a serviço da luz, né? Que medida nós estamos trabalhando a serviço da luz, como nos pede lá o Evangelho segundo Mateus, né? Como nos indica o Mestre Jesus, como Deus requer de nós e como também o Espiritismo nos norteia, né? Para que sejamos um pontinho de luz onde estivermos, né? Que através do aprendizado nós possamos passar essas boas energias, esse caminho de luz, né? Que nós venhamos buscar a seguir através da doutrina espírita e nós possamos também passar isso para todos aqueles que se encontram junto de nós, né? Então, nesse trecho do Evangelho segundo Mateus e também lá no livro Alvorada do Reino, do Chico, tem uma passagem muito interessante que nos ajuda a dar o início na nossa reflexão, né? E essa passagem diz o seguinte, não ouvides que todos os perseguidores da luz são habitualmente enfermos do espírito e acomodados ao mal. Muitos trazem no peito o vulcão do ódio, exalando os fluidos inflamáveis do fogo devorador que lhes consome a vida. E se enovelarem pouco a pouco nas teias da loucura, quando o crime não lhes colhe a existência. Outros ainda acabam por transbordar o coração à chaga da cobiça ou da inveja. Podem também verminar-lhes o seio e ainda outras questões
que podem, outras questões maléficas que podem trazer um abismo, podem levar os espíritos aos labirintos da ambição desregrada e abrigando para si a cova de dor ou a desceração para a bênção expiatória. Muitos outros espíritos, então, eles sofrem no ilmo da alma essa infestação do vício, que os transforma em presa fácil, muitas vezes, dos empreiteiros da sombra. E quase todos aqueles que se aproximam, então, a essas trevas, a esse caminho escuro, esse caminho obscuro, eles padecem na sua mente, padecem no sentimento, padecem no ilmo da sua alma, muitas vezes da ignorância, e muitas vezes são presas fáceis para a sombra. Muitas vezes se desviam, muitas vezes são instrumento da miséria, da insânia, do flagelo. Então, essa é uma passagem que nos traz lá o livro do Evangelho e também no livro Alvorada do Rei. E ainda nos traz que, reteando com eles, com esses espíritos, que são nossos irmãos, que elegeram para si próprios, muitas vezes, a condição penosa de detratores. Muitas vezes são tratados por espíritos doentes, necessitados de socorro e até medicamentos. Conhecendo-os de perto, então, nos traz a mensagem. Lembrou Jesus, vejam, conhecendo de perto esses espíritos e a condição desses espíritos, lembra Jesus das bem-aventuranças. Lembra Jesus de que é preciso que nós sejamos misericordiosos com esses espíritos que se encontram na sombra. É preciso que aqueles espíritos que buscam a luz, que caminham na busca da luz, na construção de uma caminhada de luz, que sejam misericordiosos com aqueles espíritos que estão no caminho da sombra. E que muitas vezes esses que estão no caminho da sombra virão à busca daqueles que estão no caminho da luz. Porque a luz é um atrativo, a luz ilumina, a luz é energia, a luz faz a transmutação daquelas energias tenebrosas, sombrosas, faz essa transmutação muitas vezes para uma energia mais leve, de paz, de tranquilidade, de segurança, de serenidade. Então é por esse motivo que a última hora circulada por eles, nos tormentos da cruz, o Senhor recomendou-nos a tolerância divina. A tolerância para com aqueles irmãos que muitas vezes procuram aqueles outros irmãos que já encontraram, que estão no caminho e no serviço da luz. Jesus nos lembra, então, diante da cruz, diante dos tormentos que vivenciou na cruz, que conheceu de perto, que nós tenhamos a tolerância divina, ou que aqueles espíritos que estão à procura, ou que aqueles espíritos que conseguiram alcançar já esse patamar de luz, que eles tenham, que eles busquem a tolerância divina, que aceitem os desafios, no hospital do coração, porque nós estamos, esses espíritos que estão nas sombras, eles estão adoentados, eles estão molestados do coração, do sentimento, nos seus pensamentos, nas suas ações, mas que passa pelo sentimento. E eles estão doentes, então, da alma, sedentos do amor, da serenidade, da paz, da fé, da confiança e sedentos da luz no hospital do coração. Nós temos que tratar, então, no serviço da luz, quem se põe a buscar ou caminhar no serviço da luz deve estar atento ao trato do hospital do coração. Então, se observa o mundo, se nós observarmos o mundo ao nosso redor,
se nós observarmos as situações que nós perpassamos nos últimos momentos, nos últimos dias, nós perceberemos que a justiça divina nos cobra esse acalento, que é o tratar não só o hospital no sentido físico e material da doença do corpo, mas também o hospital tratar, cuidar desses. Hoje se fala tanto, né, dos profissionais da saúde tão importantes, tão maravilhosos e tão importantes e tão significativos para o momento em que nós vivenciamos, né, de uma pandemia. Mas também precisamos acalentar e precisamos fortalecer aqueles que estão trabalhando no hospital da luz, no hospital que segue o caminho do tratamento dos irmãos que estão nas sombras, com esses sentimentos tão tenebrosos, muitas vezes, raivosos, com dificuldade de perdoar, com a intolerância, com a impaciência, com a maledicência, que seguem caminhos pedregosos. Então, Jesus nos fala da importância de nós cultivarmos esse hospital do coração, esse hospital das emoções, que nos coloca num patamar de sombra ou num patamar de luz, onde a sombra muitas vezes ela é fria, onde a sombra muitas vezes ela nos endurece, enrijece nosso coração, enquanto a luz traz a leveza, a serenidade, a sinergia, a luminosidade. Então, Jesus nos traz nessa mensagem, através das palavras de Chico e Emmanuel, a necessidade de nós cuidarmos desse hospital que é o coração, que é o sentimento. E nada mais oportuno do que falarmos desse contexto no momento em que estamos vivenciando, né? O adoecimento tanto físico de muitas pessoas, quanto o aprofundamento desse adoecimento dos sentimentos. Então, uma outra passagem do livro que nos chama muita atenção diz respeito aqui, uma passagem, na verdade, que faz uma menção a Mahatma Gandhi, né? Outro grande religioso, né, que devemos muito respeito. Gandhi diz o seguinte, que se nós perdêssemos todos os livros sacros da humanidade e se apenas salvássemos o Sermão do Monte, onde Jesus coloca a importância das bem-aventuranças, nós já estaríamos salvos. Por quê? Nesse sentido, Jesus ele faz menção a bem-aventurados aqueles que são misericordiosos. Bem-aventurados aqueles que buscam encontrar misericórdia e trabalhar misericórdia em relação a si mesmo, mas também em relação ao outro. Então, eu posso dizer que estou no serviço da luz se eu estou fazendo uso ou estou sendo misericordioso. Mas como eu sei se eu estou sendo misericordioso? Então, esse é um outro questionamento. Eu me coloco a serviço da luz a partir das lições do Mestre Jesus, onde ele nos traz que um dos pilares fundamentais dentro do livro das Bem-aventuranças, no Sermão do Monte, é o fato de nós sermos misericordiosos. Mas aí nós trouxemos um questionamento, será que eu estou sendo misericordioso nesse momento? Então, o que é ser misericordioso? Ser misericordioso exige de nós que nos coloquemos no lugar do outro, que muitas vezes é necessário ouvir o outro. E a questão de ouvir para nós muitas vezes é tão cara, porque nós temos tanta necessidade de falar de nós, de falar das nossas questões, dos nossos problemas, mas a necessidade de ouvir. Quantos de nós temos a condição, a paciência para ouvir? E não só ouvir, mas acolher o que o outro nos traz. Né? Porque isso necessita de uma outra palavrinha mágica que se chama empatia. Então, ser misericordioso
é o sentido de nós colocarmos no lugar do outro e de nós conseguirmos ouvir. E para ouvir nós temos que ter a empatia. A empatia para sentir o que o outro sente. Compadecer-se da dor do semelhante. E essa questão é muito oportuna também para nós discutirmos nesse momento, porque às vezes nós estamos e precisamos estar, né, isolados dentro de casa, e que bom que nós estamos isolados dentro de casa, porque sinal que nós temos uma casa para nos isolarmos, muitos não têm, né? Então, muitas vezes nós reclamamos de ficar isolado, porque eu queria estar fazendo um passeio, fazendo uma viagem que já estava programada, porque muitas vezes eu queria abraçar um familiar, porque eu queria estar perto de alguém, e aí nós reclamamos. E nós passamos os dias reclamando. Mas nós esquecemos de ser empáticos com aqueles que com certeza estão numa situação muito mais difícil do que a nossa. Porque queriam eles estar dentro de casa, isolados, mas estão no leito de hospital, mas são os profissionais da saúde que estão trabalhando esgotados, muitas vezes na necessidade de muitas horas de trabalho, vivenciando muitas dores, muitas perdas, muitos desencarnes, né? Muitas dores dos familiares. E esses próprios familiares que estão muitas vezes sofrendo, né? Com o desencarne de amigos, de parentes, de filhos, de pais, enfim, né? Então, quando nós somos empáticos e nós nos colocamos no lugar de todos aqueles brasileiros e outros irmãos e amigos de outros países e do mundo todo que estão vivenciando esse cenário da pandemia, né? Quando nós somos empáticos, nós paramos de reclamar porque aquela viagem foi cancelada, né? E nós nos colocamos no lugar do outro e vemos que nós só temos a agradecer. E que a gratidão aí é um outro sentimento que precisa vir com muita força para esse cenário da misericórdia, para esse cenário das bem-aventuranças, né? Se precisa vir o cenário da empatia, de nos colocarmos no lugar do outro, de compreendermos o outro, também precisa haver, ao olharmos e nos colocarmos no lugar do outro, o sentido de sermos gratos. Gratos por estarmos aqui, gratos por estarmos com a saúde, gratos por nossos familiares estarem bem, ou por já terem passado por uma situação difícil e estarem bem nesse momento. Gratos pelo nosso alimento, pelo nosso lar, gratos pela oportunidade de estarmos aprendendo nesse momento, gratos pela oportunidade desse estudo. Então, somos tentados, né, a buscar esse sentimento de gratidão, esse sentimento de misericórdia, esse sentimento de empatia nesse momento tão difícil. E aí, quando nós fizemos essa transformação do nosso pensamento e do nosso sentimento, daquele que há minutos atrás estava naquela queixa infindável, e nesse momento passa a ser empático e passa a ser grato, nós nos voltamos, saímos do caminho da sombra que nós estávamos caminhando e nos voltamos ao caminho do serviço da luz. Então, nós podemos fazer essa transposição no momento em que nós mudamos essa frequência vibratória, no momento em que nós mudamos esse sentimento e esse pensamento. Então, que possamos estar atento a esse sentimento, a esse pensamento, lá no hospital do coração que Jesus nos falava, né? Que o livro de Chico nos coloca. É esse sentimento do hospital do coração que nós precisamos estar atento, porque ele nos leva de uma forma muito fácil a esse caminho da sombra, quanto a esse caminho da luz, quanto a estar no serviço da luz. Basta nós emitirmos os nossos pensamentos ou os nossos sentimentos em qual frequência. Se é na frequência da queixa ou se é na frequência da gratidão. Se é na frequência da intolerância ou se é na frequência da paciência. Então, nós estamos transmutando muito facilmente nesse hospital do coração. Basta estarmos atentos a que o pensamento nos leva
e é o que o coração nos toca. Então, que nós possamos compreender essas necessidades, que nós possamos chamar essa reflexão para os nossos dias, para os nossos momentos. Que nós possamos também saber perdoar, uma questão que nos é tão cara, e muitas vezes nós não sabemos o sentido prático da ação do perdoar. E que nós sabemos doar de nós, doar do nosso tempo, né? Que nós sabemos, se estamos no caminho, no serviço da luz, nós temos, e aí o Evangelho nos traz, nós temos, como saber se estamos no caminho da luz, se estamos a serviço da luz? Basta fazer o bem, né? Ser bom. É importante ser bom, é importante fazer o bem para si próprio, mas também para o outro. E uma questão muito importante é em relação ao tempo. Como eu sou bom apenas doando objetos, muito importante, doar objetos, doar alimentos, né? Nós estamos vivendo um cenário que muitas pessoas perderam seus empregos, estão numa situação de vulnerabilidade social, então é muito importante estar atento, doar alimentos, objetos, agasalhos, enfim, né? Aí no sul daqui a pouco está chegando o frio, aqui na Bahia a gente não sente tanto, né? Às vezes até dá saudade desse frio do sul. Então, mas que nós possamos buscar o sentido do nosso tempo. Qual o sentido que nós estamos dando ao nosso tempo? Como estamos utilizando o nosso tempo? E o que é mais caro para nós é o tempo. O que é mais caro para nós é determinar, planejar o nosso tempo. Planejar o nosso tempo para fazer algo em relação ao outro. Para fazer algo em relação a essa busca do aperfeiçoamento espiritual. Planejar o nosso tempo para fazer algo, para ser empático com a relação com o outro e também para essa busca do nosso próprio aperfeiçoamento espiritual. Porque se nós compararmos, colocarmos uma balança, o quanto nós investimos nosso tempo no aperfeiçoamento profissional, por exemplo, e o quanto nós investimos nosso tempo no aperfeiçoamento espiritual, muito provavelmente, muitos de nós vamos estar com essa balança em desequilíbrio. Porque muitas vezes a necessidade do trabalho, a necessidade da correria da vida nos chama muito para esse aperfeiçoamento, para esse trabalho profissional. Mas nós esquecemos que nós temos que tratar também desse coração, para não ir parar naquele hospital dos sentimentos. Nós temos que tratar desse coração e tratamos desse coração quando nos voltamos a aprimorar a nossa vivência espiritual, o nosso espírito. Porque se nós nos alimentamos todos os dias, né? Nós nos alimentamos o corpo material, precisamos de nutrientes, precisamos nos alimentar todos os dias, várias vezes ao dia, nós também precisamos alimentar o nosso corpo espiritual. Quantas vezes ao dia, quantas vezes na semana estamos alimentando o nosso corpo espiritual? Através de uma leitura, através de assistir uma palestra, através de uma meditação, através do Evangelho no lar, através de várias metodologias que nós temos para estarmos na busca desse aperfeiçoamento espiritual. Mas quanto tempo nós investimos, quanto tempo do nosso tempo nós investimos nesse aperfeiçoamento, nessa busca? É outro fato que nos é caro e nos traz a reflexão. Quando nós ainda falamos em misericórdia, nós gostamos muito de receber a misericórdia do outro, o perdão do outro, porque muitas vezes nós falhamos e gostamos muito de receber o perdão do outro. Mas será que da mesma forma nós sabemos perdoar e nos debruçamos em refletir sobre a questão do perdão em relação ao outro? Então, essa atitude de nos doar, de perdoar,
de ser empático, de ser misericordioso. Esse conjunto de ações nos coloca a serviço da luz, na horizontalidade do serviço da luz. E nos coloca que essa doação, quando nos doamos de bom sentimento, nos doamos para ouvir, doamos o nosso tempo para o nosso próprio aperfeiçoamento, ou também para a empatia, o respeito, a ouvir o outro, aquele que está ao nosso lado, nós colocamos em prática essa sinergia do bem. Criamos uma sinergia ao redor de um caminho de luz. Nos conduzimos por um caminho de luz. E aí nós temos a certeza que estamos trilhando esse caminho de luz que Jesus nos ensina e nos requer. Então nós colocamos mais uma vez aquela reflexão norteadora lá no começo da nossa fala. Será que nós estamos caminhando a serviço da luz? Na estrada e no serviço da luz? Da forma que o Mestre requer de nós? E uma outra passagem do livro de Chico nos fala o seguinte: se aspiras o título de obreiros do Senhor nessa jornada, não ouvides que o mundo é um campo imenso de trabalho para a lavoura do bem. Estamos na condição de encarnados no mundo de provas e expiações, e num terreno, numa lavoura e de trabalho imenso para o bem. Mas não esperamos que esse trabalho venha com facilidade, porque nenhuma plantação é fácil. As plantações devem suportar e suportam muitas vezes obstáculos perigosos, chuvas, granizo, seca, calor, frio intenso. As plantações suportam para que tenha uma colheita farta, para que haja uma colheita farta. Então, o que devemos reparar ao redor de nós? Repara ao redor de ti, porque a melindre e as susceptibilidades são pragas e vermes roedores que destroem a sementeira. A cólera e a irritação constituem aquele granizo e aquele vento que arrasa com as leiras frágeis da plantação. Compromisso com as sombras simbolizam vigorosos cipoais, asfixiando os esforços. Indolência e desânimo são ervas parasitas que aniquilam a produção. Leviandade e maledicência representam o enxurro e os detritos sufocando as melhores promessas. Perversidade e crítica expressam a aridez, a secura, que são capazes de arruinar a plantação, mas também a esperança. Lembra-te, pois, que cada dia é um momento abençoado, cada dia é um momento único para trabalhar em prol do bem. Não confies a enxada da tua oportunidade à ferrugem da negação. Recorda-te que o tempo voa, que tudo se transforma e que a Terra, aonde se alonga a sua esfera de ação, turbilhona em pleno céu à procura de perfeita comunhão com a grande luz. Não relaciones desapontamentos e mágoas, não te percas nas pedras e nem te fixes nos espinheiros que te servem ou que te melindram a fé e a serenidade. Não te perca nas pedras, não te perca nas mágoas, não te perca nas tristezas. Segue em frente. O dia, a cada dia, é uma oportunidade única. Se te candidatas a servir a Jesus, toma-te o nosso padrão e vive incessantemente. Busca-lhe a vontade para que teus caprichos sejam esquecidos. E pautando nossas atividades sobre as normas que caracterizam esse exemplo, contemplamos de forma ditosa a colheita farta.
a surgir da lama terrestre, colheita essa que nos enriquecerá de bênçãos, o celeiro do coração para a vida eterna. E ainda, o lar, o nosso lar, é o porto seguro da alma, onde se retira o alto mar do mundo e quem não transforma no coração o lastro da sabedoria cristã. Dificilmente escapará ao naufrágio parcial ou total. Então, diante disso, Jesus nos faz essa mensagem belíssima de que nós estamos em um celeiro divino, de que nós estamos a todos os dias, a todo momento, sendo chamados a fazer escolhas em relação às nossas ações, aos nossos sentimentos, aos nossos pensamentos, e a estar plasmado numa vibração da luz ou da sombra. Que não desperdicemos esse tempo divino para semear boa semente, para cuidar da nossa lavoura e para ter uma colheita farta. E que na medida em que essa sombra vier aquietar o nosso coração, lembremos da misericórdia, da empatia, da gratidão, da serenidade e da confiança no Mestre Jesus. Então, diante disso, será que no nosso dia estamos caminhando no serviço da luz? Estamos semeando uma boa semente para uma boa plantação, para uma colheita farta? Que passos estamos trilhando a cada dia para que possamos nos colocar como observadores do mundo que está ao nosso redor? Não esquecemos que tudo tem a hora certa. E no decorrer das criações do dia de ontem, tanto quanto a nossa conduta, nos fará infalível a resposta no dia de amanhã. A lei da ação e reação. O que estamos plantando no dia de hoje, a colheita é certa no dia de amanhã. Tudo nasce e renasce em função do nosso aprimoramento, da nossa busca em relação ao aprimoramento que estamos atingindo. Então, nossos queridos amigos, que possamos cultivar a cada dia essa semente, a semente da paciência, a semente da benevolência, a semente da bondade, da harmonia, da tolerância, que possamos ir semeando essas sementes no coração para que não voltamos ou para que não precisamos ir para aquele hospital do coração. Enquanto temos a oportunidade no dia a dia de estar escolhendo qual semente estamos a plantar, nós temos essa oportunidade em nossas mãos. Que possamos plantar essa boa semente para que amanhã, no tempo futuro, nós venhamos colher flores da vitória espiritual e não os espinhos angustiosos da sombra. E ainda, a reflexão que Haroldo nos traz em relação a esse estudo também, que ele proferiu na palestra espírita no workshop da Federação Espírita, ele nos traz uma reflexão muito profunda também em relação a esse estudo, aonde ele diz que a vida vai nos ensinando a cada dia. Porque se hoje eu calunio, amanhã eu serei caluniado. Se hoje sou eu que espeto o olho do outro, amanhã é o meu olho que será espetado. E ele nos traz o exemplo de Simão Pedro, que foi instruído, Simão Pedro, que cortou a orelha do soldado mau e logo foi advertido por Jesus, que disse o seguinte: Pedro, embainha a tua espada, porque aquele que com ferro fere, com ferro será ferido. Então, Haroldo nos traz que esse emaranhado de sentimentos e de questões que nós vivenciamos no nosso dia a dia, de problemáticas emocionais, espirituais, que nós vivenciamos,
nada mais são do que os nossos processos educativos. E porque nós somos seres num processo de evolução, seres ainda imperfeitos, mas que temos a todo momento esse livre-arbítrio para fazer as nossas escolhas. Então, que possamos utilizar muito bem esse livre-arbítrio para nos colocar a serviço da luz. Todas as pessoas, diz Haroldo, todas as pessoas elas buscam conforto. Todos nós buscamos o que é mais agradável para nós. Ou alguém, por acaso, gostaria de calçar um sapato, um tênis com uma pedra? Eu vou me sentir mais confortável com a pedra no sapato. Não. Não, é claro que não. O problema, então, é que eu busco bem em relação a mim, mas como que eu busco isso em relação ao outro? E aí não importa a profissão, não importa quem você é, que profissão você tem, não importa o time de futebol, não importa a orientação de gênero, não importa se você é espírita ou qual outra religião. O que importa, e Haroldo coloca essa questão de uma forma muito oportuna, o que importa é o que nós fazemos com aquilo que nós estamos, com o que está nos sendo oportunizado. Seja na vida material ou espiritual, com o nosso aprendizado, com os nossos processos depurativos, com os nossos processos evolutivos. Como estamos tratando isso? Então, Haroldo nos fala de uma forma muito oportuna de que o Espiritismo não está preocupado se hoje somos 2,5 milhões de espíritas e daqui a pouco queremos ser 3 milhões de espíritas e assim por diante. Não. Esse não é o verdadeiro espírita. O verdadeiro espírita é aquele que está preocupado com a sua formatação, com a sua formação no sentido do bem. A formação do homem do bem. A formação a serviço da luz. Então, a profissão não interessa, a posição política não interessa, o time de futebol não interessa. Se for colorado, eu acho melhor, mas tudo bem. Mas nada disso interessa, a religião não interessa. O que interessa é que nós estamos buscando e o que nós estamos fazendo com aquilo que nos é ofertado de conhecimento pelo Espiritismo. Então, se você já é um homem de bem, não precisa de religião. Agora, o problema são aqueles que ainda não são homens de bem e mulheres de bem. Aí é preciso fazer essa autoanálise. E aí o Espiritismo nos ajuda nesse sentido, a caminhar. O Espiritismo é metodológico no sentido de fazermos essa autoanálise, essa reflexão e aprendermos e nos colocarmos em uma lição de aprendizado para que possamos estar a serviço da luz. E aí, algo muito importante que Haroldo nos traz é uma passagem de Confúcio, onde ele dizia o seguinte: basta fazer aos outros aquilo que queres que seja feito para você. Mas aí veio Jesus e o negócio complicou, ficou mais difícil. Porque o mestre falou: se fizeres algo, se te ferires, dá ao outro lado. Perdoa. Ama um ao outro. Então, se eu achava difícil fazer ao outro aquilo que gostaria que fosse feito a mim, imagina perdoar, amar um ao outro. Então, é esse aprendizado metodológico que a doutrina espírita nos traz. E se nós considerarmos que nós precisamos dessa autoanálise, dessa reflexão, o Espiritismo é perfeito no sentido de nos conduzir para essa reflexão, para essa análise, para que nós colocamos isso na nossa prática e nós nos conduzimos a cada dia a serviço da luz. Então, por fim, é preciso estar atento a essa nossa relação com Deus, conosco e com o outro.
Então eu preciso construir nesse serviço da luz 3 relações benéficas. A relação com Deus, é preciso colocar as nossas aflições em suas mãos, num sentimento de confiança, de entrega, de aceitação e de gratidão. Na relação comigo, é preciso viver o autorrespeito, respeitando os meus limites, ouvindo as minhas necessidades físicas, morais, espirituais, observando com amorosidade as minhas qualidades, mas com muita mais amorosidade ainda os meus desafios, aquilo que eu preciso melhorar, aquilo que eu preciso trilhar. E na relação com o outro, sabendo ouvir, tendo paciência e nos colocando no sentido de ser empáticos, na empatia. No mais, meus amigos, o aprendizado é longo, a estrada é comprida e nos cabe orar, trabalhar no bem e confiar no processo. Gratidão por esse momento. Muito obrigado, Daiane, pelas tuas reflexões, pela tua disponibilidade com todos os amigos do Boa Nova. Eu gostaria de pedir para você fazer então a prece de encerramento. Depois, então, nós damos por encerrada as atividades da noite de hoje. Então, muito obrigado. Num sentimento de gratidão, nós nos colocamos nessa noite a serviço do Mestre, para levar a todos os amigos do Boa Nova, todos aqueles que nos assistem nas redes sociais, uma palavra, uma reflexão, no sentido de nos colocarmos a serviço do bem, a serviço da luz, a serviço daquilo que Jesus requer de nós. Que possamos ser gratos nesse momento por esse canal do Espiritismo, pelos estudos espíritas, pelas casas espíritas que nos trazem um alento ao coração, às emoções. Que possamos expandir a nossa gratidão por toda a nossa vida, por toda a nossa caminhada, por todos os nossos dias, pela oportunidade de estarmos aqui nessa caminhada de aprendizado. E também pedir a Deus, a Jesus, à espiritualidade amiga, aos espíritos protetores dessa casa espírita, que tanto nos ensina e tanto nos traz a luz. Que essa energia positiva se expanda para os lares daqueles que nesse momento estão enfermos, para os hospitais, para as pessoas doentes, para os que estão nas ruas, para os que sentem fome, para todos aqueles que de uma maneira ou de outra estão no caminho das sombras, seja na vida material ou espiritual. Que a luz da espiritualidade, que a luz que essa casa espírita emana por todo esse país atinja o coração daqueles mais necessitados. E que possamos estarmos sempre juntos, unidos, em oração, em prece, em amorosidade, em empatia, para o bem nosso, dos nossos familiares, dos nossos irmãos, do outro. Que possamos em todos os nossos dias acordar cada dia com mais gratidão.
mas que também possamos emanar um bom sentimento e uma boa atitude a todos aqueles que passam em nossa vida. Que o caminho do bem seja também o nosso caminho. Gratidão. Que assim seja. Que assim seja. Obrigado novamente, Daiane. Então, desejamos a todos uma ótima noite, que estejamos em paz e até quinta que vem. Muito obrigado.